1 Samuel, capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 22, 1 e 2. Todos acharam? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele. E se ajuntou-se a ele todo homem que estava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Senhor meu Deus, é a tua palavra que foi lida, que o Senhor possa, Senhor, falar conosco nesta noite, pelo poder do teu Espírito Santo, assim eu te peço, em o nome de Jesus. Irmão, pode se assentar, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, todos nós temos os nossos momentos nas nossas vidas. E por mais que um homem ou uma mulher tenha um chamado de Deus, ou tenha a unção de Deus, tenha um ministério, existem momentos que você chama de desertos, tem momentos que você chama de tempestades, e tem momentos que você chama de caverna. Algum tempo atrás nós falamos aqui sobre caverna aqui na igreja. E esses momentos em que nós passamos são momentos nossos com Deus. Muitas das vezes nós queremos até mesmo dividir esse momento com alguém. Mas nós sabemos que quando Deus ele coloca no deserto, é para você passar pelo deserto. Quando Deus permite você entrar numa tempestade, é para você passar a tempestade. Quando Deus permite você sair do deserto e para a caverna, todos esses são momentos seus. Fala assim, é o meu momento com Deus. Amém? Mais uma vez, é o meu momento com Deus. E o seu momento com Deus é só você e Deus. Você não pode depender de ninguém. Porque são momentos que muitas das vezes você não vai ser entendido. As pessoas não vão te compreender. As pessoas não vão te ajudar. As pessoas não vão te socorrer. As pessoas não vão te ouvir. Mas Deus não, Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te entender, Ele vai te compreender e Ele vai te ajudar. Sabemos que, eu creio que toda a igreja aqui conhece a história de Davi. Era ainda um menino no campo pastoreando ovelha. Nunca passou no coração dele ser rei de Israel. Mas ele já tinha algo de Deus no coração dele. E nós vemos que Davi lá no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai, quando o profeta vai até a casa de Jessé para escolher um rei, amando de Deus, os irmãos de Davi eram homens fortes, homens que já tinham algum tipo de experiência em batalha, em guerra, homens que manejavam uma espada, sabiam carregar um escudo, uma roupa de couraça. Davi não tinha experiência nenhuma de guerra, mal aguentaria segurar uma espada ou jogar uma lança. A única coisa que Davi sabia era usar uma funda, instrumento a qual ele usava ali no campo para defender as ovelhas do seu pai. Davi
Depois que todos os irmãos de Davi passaram diante do profeta, Deus abre os olhos do profeta, Deus fala com o profeta: olha, você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Porque a aparência, irmãos, é porque os homens eram fortes, eram robustos, eram homens que aos olhos do profeta poderia ser algum deles o rei de Israel. E agora, depois que todos eles passaram diante do profeta, o profeta pergunta: vem cá, você ainda tem mais algum filho? E o pai responde: ainda falta o menor. E lá foi chamar o menor. O menor era o último a ser lembrado. O menor era o último a sentar na mesa. O menor era o último a comer do pão. O menor era o desprezado, mas era ele que tomava conta das ovelhas. Ele tinha já experiência com Deus, porque já tinha matado um leão e matado um urso. E era nele que Deus estava de olho. E assim, irmãos, é que começa o chamado de Deus nas nossas vidas. Nós nunca podemos deixar a exaltação entrar no nosso coração, o eu entrar no nosso coração, a vontade própria entrar no nosso coração, sempre se humilhando, sempre se achando o menor na presença de Deus. Era esquecido de todos, mas era lembrado por Deus. E o tempo de Deus chegou na vida de Davi. Deus lembrou de Davi. Eu quero falar para você nesta noite. Eu não sei se você também se acha o menor da tua casa. Eu não sei, aleluia, o que passa no teu coração. Talvez esquecido de todos. Mas Deus não tem se esquecido de você. Na terça-feira nós estávamos aqui falando sobre Gideão. Quando o anjo apareceu para Gideão, ele estava lá no lagar, malhando trigo no lagar, com medo. E de repente o anjo aparece para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E o Senhor, ele aparece em forma de um anjo, a teofania. Em forma de anjo o Senhor aparece e palestra ali com Gideão. E por fim, até que Gideão chega e disse: se o Senhor realmente é conosco, por que tem acontecido essas coisas? É porque o povo tinha desobedecido, tinha pecado contra Deus, tinha se voltado para a idolatria. E Gideão diz: olha, eu sou o menor da casa do meu pai. E a casa do meu pai é a mais pobre, é a mais miserável que tem. Mas Deus tinha chamado Gideão, porque viu algo especial na vida de Gideão. Então nós vimos que Davi, ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi matou um gigante. Davi venceu várias batalhas, guerreando em favor do reino de Israel. Antes de ser rei, Saul ainda era rei. Mas chegou um momento que Davi, ele teve que se esconder numa caverna. E essa caverna de Adulão era a caverna onde as pessoas, era um lugar de refúgio. Ao mesmo tempo era um esconderijo. Não é você se enfiar dentro da tua casa e ficar escondido lá para ninguém te ver. Não, meu amado, caverna de Adulão é um lugar de refúgio, aleluia, ou esconderijo. É um lugar onde Davi, ele teve ali uma experiência tremenda com Deus ali naquele lugar. Na caverna de Adulão já tinha cerca de 400 homens. Homens que não podiam voltar para suas casas. Homens que estavam ameaçados de morte. Homens que quando era noite, eles saíam da caverna e olhavam, viu o céu estrelado, não podia sair dali, mas ficava pensando na sua esposa, pensando na sua casa, pensando nos seus filhos. Homens endividados, homens que estavam com espírito desgostoso, pessoas deprimidas, pessoas que a Bíblia
diz, mas eu creio que eles entravam naquela caverna e ali choravam, a tristeza tomava conta do coração daqueles homens. E aos olhos das pessoas, aqueles homens não eram nada, e Davi, fugindo de Saul, ele foi para a caverna de Adulão, e na caverna de Adulão, ele se tornou chefe, ele se tornou, aleluia, o homem que iria comandar aqueles 400 homens. Esses homens se tornaram valentes de Davi, saíram para pelejar com Davi, e muitas guerras eles venceram juntamente com Davi. Então, meu amado, às vezes nós temos tantas experiências com Deus, tantas experiências maravilhosas nós temos com Deus, mas você tem o seu momento que você vai entrar na caverna. Você tem um momento que você vai ficar angustiado, vai ficar deprimido, vai ter um momento que você vai sentir tristeza, vai se sentir só, vai procurar um outro amigo para chorar e não vai encontrar, aleluia. Mas pode ter certeza, mesmo se você tiver a passar pela caverna de Adulão, ou pelo deserto da vida, ou pela tempestade da vida, você não está só, o Senhor sempre estará contigo para te dar vitória. Bate palmas alto no nome do Senhor. A irmã Eliane, ela veio aqui à frente, teve a oportunidade. É uma mulher que é de deserto, uma mulher que já passou a tempestade, mas sai da tempestade, passa no deserto, mas de vez em quando tem que entrar dentro de uma caverna, porque a caverna é o lugar que você fica lá dentro, você fica só, é você e Deus, é você e Deus, é o seu momento com Deus, é o lugar que você vai abrir o seu coração. Talvez a caverna é o banheiro da tua casa, tem gente que entra para dentro do banheiro para chorar, para ninguém ver que ele está chorando. Tem pessoas que a casa de laje vai para cima da laje chorar de madrugada para ninguém ver que ele está chorando. Tem pessoas que se trancam dentro de um quarto e às vezes está lá chorando. É a caverna. Deus às vezes permite você passar por essas cavernas, mas é para você saber que você não está só. Na caverna Deus vai te levantar como líder. Ou na caverna, lá naquela caverna ali, você não foi colocado em vão. Porque cada lágrima derramada, cada palavra falada para Deus, você vai estar ajudando alguém, socorrendo alguém, aleluia, ou até mesmo trazendo a libertação para a vida de alguma pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elias, um homem de Deus, capítulo 17 de 1 Reis, ele abre a boca e declara para Acabe: olha, segundo as minhas palavras, não vai chover em Israel. 3 anos e 6 meses ficou sem chover, sem descer uma gota de água, nem orvalho, nem sereno, nada desse em Israel. Segundo a palavra, Deus assinou a palavra daquele homem. Não era Deus falando, era o profeta falando, era a palavra do profeta. Mas ele tinha tanta comunhão com Deus que Deus assinou embaixo. Nós vemos agora Elias indo ao encontro, aleluia, de Acabe, e fazendo desafio para Acabe, dizendo: olha, vamos fazer um desafio, vamos levantar altar a Baal, vamos levantar altar ao Deus de Israel, o Deus que respondeu com fogo sobre o altar, esse é o Deus de Israel. Ele levantou o altar de Baal, levantou o altar do Deus de Israel, o altar de Baal não desceu fogo, o altar do Deus de Israel desceu fogo, com poucas palavras só se abriu, o fogo desceu, e Elias foi honrado por Deus, e 400 profetas de Baal, 450 profetas de Assara, aleluia, eles foram mortos, aleluia, porque Deus honrou Elias ali. Irmãos amados, mesmo assim, Elias vai para o deserto, ele dentro debaixo de um pé de zimbro, ele pede a Deus a morte, ele diz: não sou melhor do que meu pai, eu não sou melhor do que minha mãe que já morreu, me mata, tira minha vida e me leva. Mas Deus, aleluia, olhou para Elias
e viu a aflição de alma que ele estava no estado de depressão, estava triste, estava mal com ele mesmo. Envia um anjo com pão, envia um anjo com água, e o anjo, ele come ali, Elias come daquele pão, bebe daquela água, e o anjo volta pela segunda vez, bate no ombro dele e diz: Elias, ô homem de Deus, beba desta água, cura deste pão, beba desta água, porque muito longa é a sua caminhada. Na escola bíblica dominical foi falado sobre a distância desse deserto até a caverna, 400, se não me engano, 430 quilômetros, como daqui mais ou menos em Tabatã, na Bahia, ou chegando em Teixeira de Freitas. A distância que Elias foi e depois ele voltou. Tantas experiências que Elias teve com Deus. E lá na caverna, Elias talvez achava que Deus estava no meio do terremoto e Deus não estava. E que Deus estava no meio do fogo e Deus não estava. E de repente veio aquela voz mansa, suave. Era ali Deus falando com Elias, aleluia. Mas Elias precisou ir na caverna, aleluia, para poder trazer paz, descanso à alma dele. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como está o teu coração. Se eu falar para você que servir a Deus é fácil, meu amado, não é não, meu amado, não é fácil servir a Deus não. Primeiro que você tem uma luta entre a sua carne e o Espírito. Ou você faz a vontade da carne, ou você faz a vontade do Espírito de Deus. Você tem uma luta muito grande, porque Satanás, ele está de redor como um leão, bramando como um leão doido para te tragar, para te destruir. Satanás não está preocupado com aquele que está no bar bebendo, ele não está preocupado com aquele que está dentro de um centro de macumba, com aquele que está dançando forró, pulando carnaval. Ele está preocupado com você que conhece a palavra, que o dia abriu seu coração para Jesus entrar e fazer morada. Ele quer te tirar da presença de Deus, ele quer te destruir, mas no nome de Jesus Cristo, aleluia, se firme na palavra, ainda que você passe pelas cavernas da vida, não desista, porque o Senhor sempre será fiel para contigo, para te ajudar, para te levantar, para te carregar, como a irmã Eliane disse, está carregando ela no colo, aleluia, porque aquele momento que nós precisamos realmente ser carregado no colo pelo Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Não importa as cavernas que você tem passado, não importa os momentos que você tem passado, tem um texto no livro de Jó, Jó 14, versos 7, 8 e 9. Jó está falando dele mesmo. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não secarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Jó estava se sentindo como uma árvore que tinha sido cortada, lançada em cima da terra para morrer, para secar, para ali desaparecer. Mas aqui ele está falando do poder de Deus na vida do homem. Ele vai ser por aquela esperança para a árvore, mesmo que está se sentindo cortada. Nós estivemos no Projeto Bahia de 2012 e uns dias antes da gente ir para o projeto, eu estive na Bahia e lá tinha um pé de jaca na beira do rio, aquele pé de jaca muito antigo. Há mais de 15 anos atrás eu estive lá, já tinha aquele pé de jaca, estava lá no mesmo lugar. E parou eu, se eu não me engano, acho que o Edgar estava também no dia. Estava com o irmão João, não é isso, Edgar? Nós paramos em frente daquele pé de jaca. O pé de jaca estava oco por dentro. Botaram fogo dentro do tronco.
estava oco, dava para uma pessoa ficar em pé dentro daquele pé de jaca e botar o fogo dentro daquele pé de jaca. E todo marcado de facãozada, todo marcado de machadada, a crueldade das pessoas. Uma árvore que não estava fazendo mal para ninguém e que muitas pessoas pegaram fruto naquela árvore. E eu fiquei bobo olhando para aquela árvore. Só estava a casca segurando ela, mas ela estava com as folhas verdes e tinha jaca no pé. Eu falei assim, gente, como que pode essa árvore estar de pé e ainda tem jaca nela? E o lugar onde ela estava, quando é época de cheia no rio, o rio quase tampa a jaqueira, porque a água fica muito alta, ela está na beira do rio, e a água, quando o rio enche, passa, é como daqui, na casa de oração ou mais, pega todo o campo, quer dizer, a força da água não tirou aquela jaqueira do lugar, as machadadas não derrubaram ela, as pessoas vinham com facão, botaram fogo, mas ela estava lá com fruto, e eu comecei a olhar para aquilo ali e falei assim, gente, e eu falei para o irmão João, assim é a vida do crente. Quantas marcas de machado, quantas marcas de facãozada, até fogo botaram dentro dela para matar ela, mas está em verde, está dando fruto e só está casca. Meu amado, às vezes nós só temos uma casca na presença de Deus, mas nós temos que dar fruto para a glória do nome dele. E o diabo tem que olhar para nós e falar, olha, ela só está casca, ele só está casca, parece que vai cair, mas ela tem fruto, ainda está verde, ainda está vivo, porque há esperança para a árvore, aleluia, que está na presença de Deus. Os olhos do irmão João encheu de lágrimas e disse, pastor, até eu mesmo já dei machadada nela, até eu já dei facãozada nela, mas eu também já comi jaca desse pé várias vezes. Várias vezes já tirei fruto dessa árvore. E às vezes é aquele que às vezes, você dá fruto, as pessoas comem do fruto. E vê as machadadas, vê as pedradas, mas você não está só, o Senhor está contigo para te abençoar. Você está entendendo a palavra de Deus? Então, meu amado, na caverna da tristeza, da solidão, do abandono, da angústia, da depressão, das adversidades, dos problemas, da perseguição, da fraqueza, do desânimo, pode ter certeza que o Senhor ele sempre vai estar de braço aberto para poder abraçar você, sempre tem uma palavra amiga para o seu coração. Eu estava aqui sentado, eu estava vendo a passagem do filho pródigo. Filho pródigo. Você vê que o pai não foi atrás do filho. Foi, Franco? O pai não foi atrás do filho. O filho é que saiu da casa do pai e foi fazer aquilo que os amigos lhe induziram a fazer. O pai não proibiu, não segurou, não impediu, porque nós temos domínio próprio. Nós temos livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. Eu já falei que vai para o céu quem quer, vai para o inferno quem quer. Serve a Deus quem quer, serve o diabo quem quer. E ele saiu. Mas o pai estava lá no mesmo lugar. O pai tinha esperança que aquele filho ia voltar, ia cair em si, ia voltar. E de tudo que o filho aprontou, de tudo que aconteceu, aí sim, ele caiu em si e disse, voltar-me-ei, irei ter com meu pai. Sabe, na casa do meu pai tem tanta comida com fartura. Eu estou aqui perecendo de fome no meio desses porcos,
no meio dessas lavagens, dessa sujeira. Se você for olhar, principalmente na época de Jesus, a pessoa que levava lavagem para porcos, tomava conta de porcos, era o escravo dos escravos. E era provavelmente o pé cheio de bicho, provavelmente cabeludo, esquelético, fedorento, saiu limpinho de casa, com as melhores roupas, e voltou numa situação ruim, mas ele caiu em si. Voltar-me e irei ter com meu pai. Ele achava que o pai não iria receber ele mais como um filho, e nem ele achava o direito mais de ser chamado de filho. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho, faça de mim um dos teus empregados. Mas o pai não esperava ele como empregado, ele saiu como um filho e ia voltar como filho. Então, se as pessoas que conhecem Deus for olhar para as coisas desse mundo, para os atrativos desse mundo, se for olhar para as amizades desse mundo, se for olhar para aquilo que o mundo oferece, devagarinho ele vai saindo da casa do pai, vai se distanciando. Mas louvo a Deus que o pai sempre está de braço aberto a esperar. Então não deixe as coisas dessa vida. Por mais que você entre dentro de uma casa, irmãos, não é só luta, não é só perseguição, não é só provações, não. Às vezes o pecado nos leva para a caverna também. Às vezes a pessoa desobedece a Deus, peca contra Deus. E às vezes ela acaba se encavernando. Porque ela fica mal com ela mesma. O pecado tira força para orar, tira força para ler Bíblia, tira força de caminhar, de buscar Deus como se buscava antes. E a pessoa acaba se encavernando. Mas não importa qual seja a caverna que você está passando. Deus ele vai falar com você tanto dentro da caverna como fora da caverna. Entrando da caverna, saindo da caverna. Porque o propósito de Deus, aleluia, é fazer de você a cada dia um cidadão do céu, uma cidadã do céu. Você pode aplaudir o Senhor no nome de Jesus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, inclusive, eu vou até deixar claro aqui para a igreja. Tem gente que acha que pastor é super-homem, é o homem de ferro, né? Tudo é o pastor. Pastor, conversei isso com uma pessoa hoje. Pastor também tem sentimento. Pastor também tem prova, tem luta. Regiane? Às vezes estou brincando com você, mas você não sabe o quanto eu já chorei. Brinco com você, rio de noite, mas você sabe se eu chorei durante o dia? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu fui até a pessoa. Porque ali no quadro da igreja, no estatuto da igreja, diz que depois de 60 dias que a pessoa sair da igreja, ela recebe uma carta de desligamento. O que é uma carta de desligamento? Você está expulsando a pessoa da igreja? Não. Simplesmente a igreja vai tirar da responsabilidade da igreja e do pastor aquela pessoa. A pessoa recebeu a carta, se ela quiser rasgar a carta e voltar a caminhar de novo, aí tudo aquilo ali é esquecido. Amém? Porque eu acho que é até meio chato, meio ruim, eu acho assim, de ficar indo atrás da pessoa e de repente tem aquela pessoa que gosta, mas tem aquela pessoa que não gosta. Fala assim, poxa, porque já falaram uma vez, pastor chato, fica pegando meu pé, eu vou para a igreja de que eu quero.
A pessoa se ouve isso. E às vezes se ouve, mas tem gente não, tem gente que às vezes quer. E eu conversando com uma determinada pessoa, ela disse assim, olha, eu falei assim, o senhor me deu a carta de desligamento, não sei porquê, assim, tem mais de 3 meses que você não vai na igreja. Você abandonou a igreja e está indo para outra igreja. Não, mas eu estou indo. Eu falei assim, não, está indo porque falaram comigo que você está indo. Ah, mas só foi na casa da irmã fulana e não foi lá em casa. Primeiro que não, se a mulher é crente e o marido não é, e de repente o marido não, eu não vou na casa de... Não tem como, irmãos. Eu ir na casa de uma pessoa, o marido não é crente, e mesmo se o marido for crente, eu vou na casa da irmã só com ela dentro de casa? Não existe isso. Eu não, jamais faria isso. Mas assim, fui na casa da irmã, porque tem mais de 15 anos que eu conheço a irmã, e ela não é membro da igreja, ela é como uma mãe para mim. Eu fui lá porque é minha amiga, e isso aí uma vez lá na vida eu apareço lá. Agora, não tem como ter isso como justificativa. Eu saí da igreja porque você não foi na minha casa me visitar. Eu não tenho bola de cristal. Vamos supor, a Marilza fala comigo aqui na igreja ou liga para mim. Fala assim, pastor, dá para o senhor ir quarta-feira lá em casa, orar e tal? Eu falo assim, Marilza, eu vou lá quarta-feira. Se acontecer algum imprevisto, é minha obrigação ligar para ela avisando que não vai dar para ir, mas vou outro dia. Agora, se eu não for e deixar para lá e não falar nada com ela, aí eu já estou fazendo o quê? Descaso com ela. Não é isso, Marilza? Eu estou fazendo descaso com ela e ela vai ficar triste, vai ficar mal e ela tem toda a razão. Mas eu não sou de ficar enfiado na casa de ninguém. É o meu jeito. Eu não gosto de ficar porque, irmãos, sem eu estar indo na casa das pessoas, já fico um blá, 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 e se eu tivesse indo? Então eu não gosto de ficar enfiado na casa de ninguém. Se eu for, é rapidinho, chega e saio. Agora, se os irmãos, pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa. Se for, a irmã vai eu e minha esposa. Ou vai eu mais um grupo de irmã. A gente vai lá. Agora a pessoa sumir da igreja. Eu não sei o que está acontecendo. E de repente falar que saiu da igreja porque eu abandonei. Não tem como isso. Amém? Abandonar é se a pessoa tivesse ligado para mim, dizer que não estava legal, e que está com problema, e que era para mim ir lá, e se eu não fosse, aí eu saí da igreja porque o pastor, a igreja fez descaso. E esse tipo de coisa eu não faço descaso de ninguém. Se pedir para mim ir, lá eu vou estar, naquilo que eu puder. Eu me lembro que na época eu não estava com carro, de bicicleta, e eu tive um dia muito cansativo, quando foi 1h da manhã, chovendo, relampeando, ligaram para minha casa, aqui do bairro República. Um casal que estava vindo aqui na igreja. O camarada pegou um enxum lá, e a mulher ligou, porque queria que eu montasse na bicicleta e saísse debaixo de chuva, para poder lá expulsar o enxum que estava no marido dela. O cara dá lugar para o diabo, deixa o diabo entrar nele e eu que sou o culpado. Aí eu tinha que perder minha noite de sono, sair de bicicleta de madrugada, vim aqui em Bairro República para expulsar o enxum do camarada, que provavelmente no outro dia o enxum ia estar nele de novo, porque eu não queria nada com Deus. Porque o diabo é o seguinte, você expulsa um e volta 7, se a pessoa não quiser nada com Deus. Amém? Então, irmãos, pastor, de dezembro para cá, por que essa mensagem? Por que esse de dezembro, janeiro, fevereiro, foi muito difícil para mim. Como pai de família, como pastor, como dirigente de igreja, muito difícil. Sabe? Minha vontade era me encavernar dentro do quarto e não falar com ninguém.
fiquei estressado, fiquei mal comigo mesmo, perdi noite de sono, não consegui dormir, né? Houve um problema lá de oficina, e mais um monte de problema, e tudo aquilo, quer dizer, afetou meu emocional. Teve um médico que até passou remédio para me dormir. Não tomei do remédio, que eu não preciso de remédio para me dormir, porque isso foi um momento de estresse. Mas pastor, por que você está falando isso no culto de Santa Ceia? Porque tanto você como eu, nós somos seres humanos. Repete para mim, somos seres humanos. E nós dependemos de Deus. Então tem momentos que você vai se sentir só, vai se sentir deprimido, angustiado, vai se sentir triste. Tem momentos que você vai dobrar o seu joelho, você não vai conseguir orar como Ana está. Irmãos, Ana era uma mulher deprimida, angustiada. Ela não conseguia falar, ela só mexia com os lábios, mas era uma mulher de Deus. É por isso que quando você encontrar com um irmão na rua, uma irmã, de repente, sabe, irmãos, a pior coisa é a pessoa falar aquilo que pensa. Aí eu passei ali pelo irmão e ele fez de conta que não me viu. De repente o irmão nem viu mesmo. Aí eu passei pela irmã, ela virou a cara. Eu fui lá na igreja e ninguém ligou para mim, meu amado. Nós aceitamos a Cristo para servir a Deus, e dependendo de alguém se vai rir para nós, se vai cumprimentar, se vai abraçar, nós não dependemos disso, nós dependemos de Deus, aleluia. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vitória. Essas picuinhas, essas coisinhas nós temos que tirar do nosso coração, tirar das nossas vidas. Isso atrapalha a gente ter comunhão com Deus. Se eu passo pelo Franco e o Franco não me cumprimenta, eu vou cumprimentar ele. Ele vai esperar ele vai me esperar, eu vou esperar ele me cumprimentar. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes chega na igreja, parece que assiste um filme de terror, às vezes está de mal consigo mesmo, está com problema. Amém, está com problema. Vai orar, vai buscar, faça como Ana, vai chorar na presença de Deus. Agora nós não podemos jogar os nossos problemas em cima dos outros. Aproveitar essa situação para poder querer culpar alguém. Talvez a culpa dos problemas, talvez a culpa dos meus problemas. Eu sou culpado dos meus problemas. Talvez por eu estar deprimido, talvez eu sou culpado por isso. Porque nem tudo é o diabo, nem tudo é fulano, segundo, talvez nós somos o culpado. Às vezes colhemos aquilo que plantamos, mas nunca devemos jogar em cima dos outros a culpa que às vezes deve a nós. Então você serve a Deus, independente se alguém vai rir, se vai te cumprimentar. Porque eu passei pelo irmão lá na rua e ele fez de conta que não me viu. Às vezes o camarada está tão mal, está com tanto problema, que até para dar pé do salão fica difícil. Quem já passou por isso, aí levanta a mão. Você sai de casa aflito, não é isso? Angustiado. Você já saiu, Regiane? Aflita de casa, preocupada. Você passa pela pessoa, né, Franco? Passa pela pessoa. E a pessoa às vezes leva para o outro lado, mas não é desse jeito. Eu quero que você fique de pé agora, eu quero orar com você. Só entende quem passa pelas cavernas da vida, é só Deus. E Jesus também. Sabe, Jesus, espiritualmente falando, ele entrou também em uma caverna. Lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz, está lá em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus se angustiou muito,
ficou muito angustiado. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu e se angustiou muito. Então ele sabe o que é um coração angustiado. Ele conhece um coração triste. Ele sabe a dor que você passa. Ele sabe do problema que você está passando. Lepábia, xúria. Lecantuído andarabaxúria, lamanarábias. Ele conhece o teu íntimo, ele conhece o teu coração. Então não importa a caverna que você está passando. Jesus, ele te entende porque ele se entristeceu e ele se angustiou. Ele te entende. Eu quero que você feche teus olhos. Ó Deus, em o nome de Jesus, pega o teu filho, a tua filha pela tua mão direita nessa noite. Fortalece eles na fé, meu Deus, nos fortalece na fé. Que nada e nem ninguém venha nos tirar da tua presença, meu Deus. Porque, ó Pai, é tão bom servir a Ti. Vem as lutas, vem os problemas, vem as adversidades. Mas o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor é a nossa alegria. Pai querido, a caverna não é para sempre. Davi entrou na caverna e saiu. Elias entrou na caverna e saiu. Eliseu entrou na caverna e saiu. Nós entraremos e sairemos das cavernas da vida, porque o Senhor está conosco. Pai querido, aquele que está fraco, está abatido, está passando por problemas, aquele que está angustiado, preocupado, aquele que está sem direção, sem saber o que fazer, Pai querido, no nome de Jesus, toma teu filho, toma tua filha, Pai querido, pelas tuas mãos, se necessário carregue no colo, traz alegria e dá vitória. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Os irmãos continuem de pé, os obreiros aqui na frente, em nome de Jesus.